Graça e paz, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Eu sou Jefferson Dantas e eu estou com você aqui para ler, explicar e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Hoje nós vamos ler o finalzinho da vida de Jacó, porque estamos terminando também o livro de Gênesis. Gênesis 48 é a leitura de hoje. Vem comigo, bora ler a Bíblia! Pega um texto das Escrituras e vamos à leitura de Gênesis 48. Eu estou lendo na nova versão internacional. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. Então, ele veio vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: o seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu lhes abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele. E o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também seus filhos. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então, abençoou José, dizendo: que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Versículo 17. Quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: por meio de você, Israel pronunciará esta bênção: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Assim, colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra
dos seus antepassados. Dou a você da região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco, uma parte a mais que aos dos seus irmãos. Mais um texto lido para a glória de Deus. Que texto rico, que história bonita. E isso faz nos compreender muito porque as 12 tribos de Israel, uma é chamada de Manassés e a outra de Efraim. Mas aqui nesse texto nós vamos encontrar algumas lições muito, muito fortes. A bênção de José, ela passou para Manassés e passou para Efraim. E é isso, né, que a gente vê aqui no início, nos primeiros versículos, né? Souberam que José soube que Jacó estava doente, levou seus filhos e Jacó abençoou seus filhos. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso, e aqui Jacó chama Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo que eu seria fértil e multiplicaria. Agora, os seus 2 filhos, que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Eu estou adotando os teus filhos. Eles serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. E aqui há aquela inversão, né? Os primogênitos são substituídos pelos caçulas. E a gente vai ver isso aqui muito fortemente, porque dentro dessa perspectiva, né, do texto de Gênesis, nós vamos ver Isaac, que era menor do que Ismael, foi o primogênito de Abraão, mas a bênção estava com Isaac. Jacó era o segundo filho dos gêmeos de Isaac, substituiu Esaú, e José substituiu Rúben. Rúben foi substituído por conta da perspectiva de ser deitado com a concubina do seu pai, e nós vemos aqui a clara menção de Simeão. Simeão foi extremamente violento com os moradores de Siquém, e há uma substituição dos mais velhos, primeiros filhos, né, de Lia, Rúben e Simeão, e pelos últimos filhos, que agora Jacó estava adotando, que eram justamente os filhos de José, aqui nesse momento da vida de Jacó. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Eles 2 serão meus. Tanto que na contagem, quando o povo volta para a terra prometida, as tribos de Manassés e Efraim são estabelecidas, né, no lugar de José como filho de Jacó. Aqui nós vemos a intenção, nós vemos a legalidade da adoção de Efraim e Manassés. Nós vemos a perspectiva, né, do texto falando sobre a bênção e como esse processo de adoção é estabelecido aqui através da vida de Jacó e da história com os seus netos, que agora são seus filhos, porque ele adota esses filhos. José, lá no versículo 12, diz: tirou dos joelhos de Israel, curvou-se com o rosto em terra, né, tirou os filhos, porque era a maneira de ter a cerimônia de adoção. José depois tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita, para eles serem abençoados da forma correta. E quando eles vão ser abençoados, Jacó, ele troca as mãos. E essa troca das mãos é muito interessante, porque ele quer que o mais novo seja o primeiro a ser abençoado e o segundo a ser abençoado seja o mais velho. Jacó está querendo isso, Jacó estabelece isso, né? E José tenta corrigir a Jacó, e Jacó diz: não, eu quero que seja assim, e vai ser assim. Versículo 17 diz: quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso que pegou a mão do pai a fim de mudá-lo de cabeça. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande, e apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E isso aconteceu, né? Os filhos, né, desses irmãos, né, os efraimitas, se tornaram maiores do que os outros, né, das 12. E a gente vai ver isso mais à frente. E, a seguir, Israel disse a José:
eu estou para morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Dou a você a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco, uma parte a mais do que a dos seus irmãos. Então era a bênção dobrada aqui na perspectiva de Jacó, dando a bênção para os filhos de José e também a própria questão das tribos ali sendo adotados os filhos de José pelo próprio Jacó. Aqui nós vamos ver uma questão muito interessante. A bênção que nós recebemos é a bênção que nós devemos dar. Aqui nós estamos vendo que os filhos de José, criados no Egito, diferente da criação e da formação que os filhos de Jacó tiveram, vão receber uma bênção espiritual, uma bênção também de prosperidade física, porque eles herdaram, né, a terra prometida, mas eles vão receber a bênção do pai. E Jacó os adota não como avô, mas adota como pai, e eles agora são filhos de Jacó. Essa bênção, ela é a bênção que nós passamos para os nossos filhos também. Eu não sei quantos filhos você tem, ou se você pensa em ter filhos, se você não tem filhos, mas nós só podemos passar uma bênção para outras pessoas quando nós somos parte dessa bênção, quando nós temos essa bênção. Jacó diz no início do capítulo seguinte, né? Deus apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: eu o farei fértil e multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Seus filhos, José, serão minha descendência também, e eles serão abençoados. Como eu já recebi essa bênção, eu estou passando essa bênção para eles também. Existe uma ação comum nas famílias quando o pai abençoa os filhos. E eu sou de uma geração que a gente pedia bênção para o avô, para o tio, pedia bênção para os pais, ainda peço bênção para os meus pais. E eu não deixo de fazer nenhuma coisa que seja muito importante para mim, como viajar, como ir pregar, como tomar algumas decisões, sem antes conversar com meus pais e pedir a bênção deles. Isso é muito importante. Meus pais são abençoados e abençoaram a mim. Você, como pai, não pode deixar de abençoar seus filhos. E independente da tradição de pedir bênção ou não na sua família, mas de você ter a bênção de Deus na sua vida e passar para os seus filhos. Isso é algo precioso demais, isso é algo importante demais. E Jacó passa aqui para os filhos de José a bênção que ele recebeu. Isso vai trazer algo importante lá com as 12 tribos de Israel, isso vai trazer prosperidade dentro do aspecto das terras que vão ser distribuídas, né, quando houver a conquista de Canaã, mas principalmente as bênçãos de Deus sobre os filhos de José, que foram criados dentro de uma cultura religiosa totalmente diferente dos filhos de Jacó, mas agora recebem a bênção do Deus de Jacó para que eles também sejam abençoados. Nós podemos não somente transferir a bênção, abençoando verbalmente, mas ensinando nossos filhos que eles devem seguir e servir o Deus vivo. E essa é a maior bênção que nós podemos deixar. Esse é o maior legado, esse é o maior presente, essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. A bênção do Senhor sobre a vida deles. Eu e da minha, nós temos o seguinte costume, e esses dias nós passamos um tempo orando por nossos filhos, dizendo assim: Senhor, que eles sejam mais crentes que a gente, que eles sejam mais fiéis a Ti que eu e a Débora. A gente ora, a Débora, que eu e Jefferson, a gente ora pedindo a Deus essa bênção, que eles sejam homens fiéis ao Senhor. Eu tenho 2 filhos, Samuel e Daniel, nome de profetas. E eu quero muito, muito mesmo, que eles sejam abençoados por Deus. E eu não deixo de abençoá-los com a minha palavra, com o meu exemplo e com a indicação deles servirem a Deus. Recentemente um deles perguntou: pai, o senhor quer que eu seja o que quando crescer? E a minha resposta foi: crente, o servo de Deus autêntico. Independente da sua profissão, seja um servo de Deus autêntico. É isso que nós vemos em Gênesis 48, a bênção de Jacó indo para os filhos de José. E assim, a bênção de Deus caindo sobre a descendência de José, que já foi um homem abençoado. Nós vemos a história dele aqui e com certeza aprendemos muito.
Que estas lições sirvam para a sua vida espiritual e que a aplicação desse texto recaia sobre a sua vida, abençoando a sua descendência, em nome de Jesus. Convido você para continuar comigo. Não esqueça, bora ler a Bíblia. Tchau, tchau!